Felipe Killing, direto de Londres, ao vivo com a gente, porque hoje, sexta-feira, foi um dia tenso na Europa, troca de acusações entre Ucrânia e Rússia. O vice-presidente americano, inclusive, falou sobre a necessidade de um plano para parar o presidente russo Vladimir Putin. Killing, como que tá a situação aí na Europa? Tá repercutindo essa fala? Boa tarde para você. Tudo bom, Isabela? Boa tarde a você, a Larissa, o Fábio, a todos que nos acompanham. A Europa tem acompanhado muito de perto tudo que envolve esse possível acordo para acabar com a guerra na Ucrânia, só que a Europa já deixou claro que não concorda com a visão americana. Inclusive, os europeus falam que precisam ter uma garantia de segurança de que a Rússia no futuro não tentará atacar a Ucrânia mais uma vez ou qualquer outro país do continente. E na visão de alguns líderes europeus, essa garantia de segurança seria ter a Ucrânia como parte da OTAN, Aliança Militar do Atlântico Norte. E os Estados Unidos já disseram que não enxergam isso como uma possibilidade. Nos bastidores, muitos diplomatas europeus já reconheciam isso porque o Vladimir Putin colocou como linha vermelha a Ucrânia não entrar na aliança militar, não iria suportar mais expansão da OTAN, tendo mísseis no seu quintal, mas é claro que, na visão de muitos analistas, os Estados Unidos não podem já dar concessões tão importantes para o Putin antes mesmo de sentar na mesa para se negociar, porque o Trump não detalhou exatamente como seria esse plano americano, mas já sinalizou que a Ucrânia perderia parte do seu território e também não entraria na Aliança Militar do Atlântico Norte. E o que os europeus estão falando você não pode já dar essas concessões tão importantes antes mesmo da negociação começar, porque o Putin vai chegar na mesa de negociação numa posição muito favorável, já tendo essas duas garantias praticamente certas, e a partir daí vai tentar barganhar mais coisas. A verdade é que os Estados Unidos não estão muito preocupados com a Rússia. Os Estados Unidos querem frear o avanço chinês. Já deixaram claro que a Europa tem que dar garantias de segurança, que chegou a hora da Europa investir mais em defesa. E por muitos anos, de fato, os europeus não investiram em defesa porque se apoiavam nos Estados Unidos como irmão mais velho, queria sempre proteger os interesses da União Europeia e do Reino Unido. Mas os Estados Unidos já estão dando claros sinais de que vão tirar o pé aqui do continente e a Europa sabe que vai precisar se armar. Só que hoje a Rússia investe mais em defesa do que toda a União Europeia. Então, não consegue fazer frente ao exército de Moscou sem a ajuda dos Estados Unidos. Então, agora há pouco teve a reunião entre a delegação dos Estados Unidos e a delegação ucraniana. O Volodymyr Zelensky já falou que só irá sentar para conversar com Vladimir Putin após um plano ser acordado tanto com os Estados Unidos como com a Europa. Não vai aceitar um plano bilateral dos Estados Unidos com a Rússia. Já o J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, falou em uma conversa frutífera e garantiu que haverá mais reuniões pela frente. Ou seja, o Trump teve uma ideia na cabeça, falou com o Putin, teve também uma conversa com o Volodymyr Zelensky, mas o que ele sinalizou não é algo que tanto a Ucrânia como a Europa estão preparados para aceitar. Ô Killing, aí na Europa estão acreditando em quem no caso de Chernobyl, hein? No suposto ataque de drones. Na Ucrânia, que diz que foi um ataque do Kremlin, ou na Rússia, que falou, ó, se houve ataque, eu não duvido nada que tenha sido Zelensky. E aí, estão acreditando em quem? A Europa está acreditando na Ucrânia, viu? Inclusive, eles quase nem dão destaque para essa fala da Rússia. Por aqui, eles relembram vários episódios em que não se dá para acreditar na Rússia, como, por exemplo, o início da guerra contra a Ucrânia. A Rússia falava que não iria invadir a Ucrânia, mesmo com imagens de satélites mostrando que tropas estavam perto da fronteira, e depois a Rússia invadiu a Ucrânia. Aqui no Reino Unido tem um caso que eles também sempre citam como exemplo, né, que foi um ataque com Novichok, com dois agentes russos. Tem imagens dos dois personagens, fotos, e pegaram a ficha deles. Eles deram uma entrevista para a mídia russa de uma forma bem sarcástica, falando: a gente foi para Salisbury ver uma catedral, e Salisbury não é uma cidade turística. Então, por aqui eles falam: não dá para a gente acreditar muito na Rússia. Mas a Rússia nega. Claro que há uma propaganda muito forte por parte da Rússia, mas há também uma propaganda muito forte por parte do Ocidente, sobretudo dos países europeus, que enxergam a Rússia como uma grande inimiga. Então, é uma guerra de versões, mas por aqui, sempre, quando tem qualquer dúvida, a dúvida é contra a Rússia. Felipe Killing, direto de Londres, volta no Alta Frequência na segunda-feira. Tchau, Killing. Bom fim de semana.
Tchau, bom final de semana. Eu adorei a história do pelado, do cachorro. Ótimo, né? E certamente ele vai participar da audiência. Foi boa, Bom. sem dúvida vai. Você tava aguardando essa, né? Eu achei que vocês iam falar, ou a repórter ia dar. Vamos falar da audiência, não é possível. Aí ninguém falou, tava me O coçando. ouvinte escreveu aqui que ele vai ser ouvido. Ao vivo. Quero saber quem vai Até traduzir. mais. Valeu, Killing. Tchau, tchau.